E você sabe que aqui na TV Horizonte, aqui no Manhã da Piedade, você fica sempre muito bem informado. Por isso, eu te convido para vir junto comigo até a redação da Rede Catedral de Comunicação Católica, conversar com a repórter Fernanda Pontes. Bom dia, Fê! Bom dia, Vá. Bom dia, Tiago. Hoje estamos combinando, né, Fê? Hoje estamos gêmeas, né, de preto. Estamos gêmeas. Tiago também está na nossa paleta. Exatamente. Ele só está com um pontinho de cor, mas também está na nossa paleta. Fê, a gente começa falando então sobre o tempo, né? Agora a gente entrou numa época que é preciso ficar atento à questão do risco geológico, né? É, exatamente, Vai. Olha só, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de risco geológico até amanhã, terça-feira, viu? Foi nesse domingo que eles fizeram um alerta e o órgão pede para que todos fiquem atentos e tomem cuidado com quedas de muro, deslizamentos e desabamentos. Além disso, dentre as principais recomendações para esse tipo de situação está a importância de consertar vazamentos em reservatórios de caixa d'água antes do período chuvoso, para evitar qualquer problema nesse período, viu? Dentre os sinais que indicam que pode haver risco de deslizamento estão as trincas nas paredes, água empoçada no quintal, rachaduras de solo ou água minando da base. De acordo com a Defesa Civil, a previsão para essa segunda-feira é de céu nublado com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima registrada na cidade foi de 16 graus e a máxima é de 26. A umidade relativa do ar gira em torno de 45%. Lembrando que os moradores da capital podem receber alerta de risco de chuva forte, alagamento, tempestade ou fenômenos meteorológicos por SMS. Basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência e o serviço é gratuito. É muito bacana esse serviço, né? Porque, como a gente sempre fala aqui, você consegue se organizar melhor, né? Sabendo onde, agora a gente entrando no período chuvoso, então sabendo onde tem aí risco de alagamento, as principais ruas aqui de Belo Horizonte que correm esse risco, é muito, muito importante. Você repete o número, Fê, por gentileza? Repito, claro, o número é 40199. O morador da cidade envia uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199. Serviço gratuito e que facilita muito o nosso dia a dia, né, Fê? E aproveitar, né, o pessoal que está em casa, a previsão é de chuva para hoje, né, mas ao longo da semana, se não me engano, é tempo nublado, não tem tanto risco de chuva como hoje, mas aproveita aí um dia que der uma estiagem para verificar a casa, né? Dá uma olhadinha aí nas paredes da sua casa, no quintal, para ver se tem água empoçada, porque é um risco que o morador pode estar correndo sem saber, né? Risco geológico, risco de deslizamento. É importante dar essa varredura aí na sua casa, né, Fê? Exatamente, antes do período chuvoso, né, Vá? Muita gente acaba sendo surpreendido nesse período, quando vê goteira, quando vê vazamento, mas se você puder se prevenir antes, é melhor. Exatamente, exatamente. Fernanda, tem vulcão entrando em erupção, já entrou não, né? Pelo amor de Deus, mas está correndo risco. Pois é, Vá, o vulcão, a gente vai falar de outro fenômeno agora, Sim. Só que agora um fenômeno da natureza. No Equador, o vulcão Cotopaxi, é um dos mais perigosos do mundo, entrou em alerta amarelo. Nós temos um VT sobre o assunto, vamos acompanhar. Alerta amarelo pela atividade do vulcão Cotopaxi no Equador. O Serviço Nacional de Gestão de Risco fez o alerta no domingo para a zona de influência do vulcão, considerado um dos mais perigosos do mundo devido à frequência de erupções. Em comunicado, a entidade assinalou que o alerta foi uma preocupação devido à emissão de cinzas e tremores nos últimos dias. Na sexta, o maior tremor desde 2015 foi registrado na região. A poeira vulcânica caiu levemente em um refúgio localizado a quase 4.900 metros de altitude. Montanhistas que estavam no local foram retirados e a entrada de turistas foi proibida no fim de semana. Mais de 300 mil pessoas moram na zona de influência do vulcão, onde há instalações estratégicas como oleoduto e grandes extensões de zonas agrícolas. Fernanda do céu, eu imagino a apreensão desses moradores, né? Porque, como você bem disse, é um dos vulcões mais perigosos do mundo, né? Exatamente, vai entrar em estado amarelo, né, de alerta, então assim, o pessoal tem que ficar atento mesmo, viu? É muito perigoso, ainda bem
que tem sido tudo monitorado e as pessoas foram retiradas do local antes que acontecesse algo pior. Inclusive a imagem, né, é utilizada, dá essa impressão, dá a ideia de que realmente ele está ali sendo 24 horas monitorado justamente para, em caso, né, de uma erupção, as pessoas consigam ser avisadas com antecedência por esses sinais que o vulcão emite e consigam então deixar as suas casas e se manterem seguras, né, Fê? É, exatamente, Vá. E teve um abraço esse fim de semana, foi esse fim de semana que aconteceu, um abraço simbólico num gigante aqui de Belo Horizonte? É, exatamente, foi ontem de manhã, houve um abraço simbólico em torno do Estádio Mineirão, ali na região da Pampulha, e essa ação ela foi realizada por profissionais do setor de eventos da capital que pedem a continuidade da realização de eventos no Mineirão. É isso porque, Vá, neste mês, o Ministério Público de Minas Gerais, ele entrou com uma ação civil pública para que a Minas Arena, que é a empresa que administra o Mineirão, suspenda a realização de shows no espaço. Essa ação do Ministério Público ela foi instaurada após um pedido da Associação Comunitária Viver Bandeirantes, que representa os moradores que moram no entorno do estádio. E aí, Vá, o Ministério Público pede que a Minas Arena obtenha a licença ambiental e o alvará de localização e funcionamento para os eventos. A multa diária estimada em caso de descumprimento é de R$500 mil. Essa ação civil pública tramita na segunda vara de feitos da Fazenda Pública Municipal da comarca de Belo Horizonte e a decisão pode vir nos próximos dias. R$500 mil por dia, Fernanda. Não tem nem noção do que é isso. Eu também não. Meu Deus do céu, é muito dinheiro. Mas realmente, né, é uma questão aí que levanta muita polêmica em relação à questão sonora no entorno, né, quando existem, né, quando acontecem eventos no Mineirão. A questão do gramado também, eu já vi muita reportagem, muitas matérias falando sobre o prejuízo que pode ter para os gramados. Mas aí tem o outro lado, né, Fernanda, que é a questão dos eventos aqui em BH, né, que é uma coisa muito importante também. É, exatamente, grandes eventos eles têm sido realizados no Mineirão, né? Eu acho que tem que ter então uma balança, né? Porque senão o setor cultural, que já foi muito prejudicado durante a pandemia, pode ficar também aí sem esse amparo, e também tem que ver o lado dos moradores, porque parece que o som lá realmente é muito alto. Então tem que ver os dois lados. Exatamente, você falou uma coisa que eu acho que resume a história, né? Tentar entrar num consenso aí, né? Que fique bom para os dois lados. Então a gente espera aí cenas dos próximos capítulos, como que vai se desenrolar essa história. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã. Uma excelente semana, excelente trabalho para você nessa segunda-feira e para todo mundo aí da redação. Obrigada para vocês também no estúdio. Um abraço. E agora a gente vai saber, então, quais são os destaques da nossa Arquidiocese com o Tiago. A Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Transformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, com as pastorais sociais e organismos, preparou uma publicação especial para contribuir na vivência e reflexão do 6º Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado em 13 de novembro deste ano. O Papa Francisco, em sua homenagem deste ano, escolheu um texto bíblico para motivar a reflexão. O texto é: Jesus Cristo fez-se pobre por vós. A intenção com o convite, né? Ele é inspirado no apóstolo Paulo, e essa intenção é manter o olhar fixo em Jesus. E esse material, ele pretende ajudar na reflexão e ação, além de dar uma atenção à realidade das pessoas em situação de pobreza no Brasil e no mundo. As informações e a cartilha com tudo isso você encontra no site da Arquidiocese de bh.org.br. Agora a gente vai falar sobre juventude. Em 1985, a Organização das Nações Unidas criou o Ano Internacional da Juventude. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em sintonia com a ONU, instituiu o Dia Nacional da Juventude com o objetivo de unir as expressões juvenis para celebrar a vida das juventudes. Dom Júlio foi o responsável por conduzir as comemorações na Catedral Cristo Rei. Jovens das 10 foranias da região episcopal Nossa Senhora da Conceição participaram do encontro do Dia Nacional da Juventude. Os jovens tiveram a oportunidade de falar o que acham e esperam da igreja. A igreja, eu acredito que nós representamos uma coisa muito grande,
porque a igreja, quando ela dá importância para a juventude, ela acolhe, ajuda os movimentos, isso faz total diferença. Eu acho que contribui mais, que pode espalhar mais a palavra de Deus, ainda mais jovens, que são muitos hoje em dia. E, assim, a gente tem muitos jovens, a gente convive com muitas pessoas, e eu acho que isso, a gente espalha mais a palavra de Deus e convence outras pessoas, sabe, a vir, a conhecer a igreja, conhecer a palavra de Deus, conhecer Cristo, experimentar um pouco da igreja, assim. O jovem hoje ele deveria ser a alma da igreja, né? Porque nós podemos mover, porque querendo ou não, a juventude é o que move, é o que dá as energia. Eu como paróquia, como da parte da música, eu sei que nós podemos trazer vida para a igreja, né? O encontro foi organizado pelo setor de juventude da Rensk e busca unir as expressões juvenis para celebrar a vida das juventudes. Hoje é um dia de muita alegria para toda a igreja, mas de modo especial aqui a Rensk, a região episcopal Nossa Senhora da Conceição, porque nós estamos fazendo o DNJ, o Dia Nacional da Juventude, com o intuito de trazer a nossa juventude, a juventude da Arquidiocese, mas de modo especial aqui da nossa região, para escutá-los, né? Nós estamos convidando cada jovem das foranias que compõem a região episcopal, para que a gente, no primeiro momento, possa escutar, né? O que o jovem tem para pedir da igreja. Porque às vezes a igreja tem como o desejo assim, de falar algo direto para o jovem, mas a primeira coisa que nós pensamos, o que a igreja, o que o jovem tem para falar para a igreja. Há 30 anos, dioceses e arquidioceses do Brasil celebram o Dia Nacional da Juventude, que este ano o tema é inspirado no Evangelho de São João e o Verbo se fez carne. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, o Dia Nacional da Juventude será celebrado em todas as regiões episcopais. Hoje, aqui é o Dia do Encontro, que é a segunda etapa, onde a primeira foi preparada a partir do tema da campanha da fraternidade deste ano. E o terceiro passo será a volta dos jovens para as suas paróquias, aonde o que foi discutido aqui vai ser levado e colocado em prática. O encontro presidido pelo bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Júlio César, contou com um momento emocionante de adoração. O Dia Nacional da Juventude é mais um pretexto que a igreja no Brasil arruma para encontrar os jovens, para reunir os jovens, para falar com os jovens, para escutar os jovens e para atraí-los mais para o Cristo, para que caminhem como discípulos, né, de Cristo, nesta igreja que continuamente está em discernimento e também em permanente estado de missão.